Olha só o que o vício faz. Uma mãe admitir que não consegue cuidar dos próprios filhos porque ela não fica sem as drogas. Vamos bater um papo sobre esse assunto aqui no estúdio, sem tabus, sem julgamentos, um papo aberto, como a gente sempre faz aqui. E por isso eu recebo a psicóloga Gisélia Freitas, o conselheiro tutelar Marcos Paulo e a Giovana Souza, que passou por uma situação muito difícil e semelhante a que nós contamos, que a Marla contou, o que aconteceu aqui na região metropolitana. Muito boa tarde a todos vocês, obrigado pela participação. Giovana, eu queria que você contasse um pouco da sua vivência em relação quando você era viciada em drogas, não é isso? Sim. Então, Lucas, a minha história não é muito diferente dessa que aconteceu, não. Eu saía de casa, passava uma semana, 15 dias, já passei meses fora de casa, mas eu tinha um suporte que era minha mãe, né? Então, eu sempre deixava meus filhos com minha mãe. Nunca aconteceu deixar eles sozinho em casa, eu sempre morei com a minha mãe, né? Na minha época de drogadição, eu sempre morei com minha mãe, então sempre eu deixava com ela e fugia. Aí, quando dava um tempo, eu voltava. E também tem a questão que eu nunca consegui usar droga grávida. Eu sempre tive isso em mim, eu nunca consegui. Eu sempre fui muito contra aborto. E eu ainda consegui não usar droga na minha gravidez. Mas depois que meus neném, eles ficavam com 1 ano, 6 meses, 7 meses, eu fugia. Perfeito. E isso que você passou, na época, você tinha quantos filhos e quais idades deles? Olha, eu comecei a usar droga, eu tinha 12 anos, de 12 para 13. Aí eu tive a primeira com 15 anos, minha primeira filha, que ela tem 13. E minha segunda filha eu tive com 19, que hoje ela tem 9. Meu terceiro eu já tive com 24, 25 anos, hoje ele tem 3 anos e agora eu tenho de 1 ano e 7 meses. Eu tinha 3 filhos na época. Dos 12 anos de idade, você começou a usar drogas? Sim. Até quando? Até 26. Esse tempo todo? Uhum. E você pensava nos seus filhos, tentava sair desse mundo? Já tentei várias vezes, passei por diversas casas de recuperação, tentava com remédio, fazendo redução de danos. Eu nunca tinha conseguido antes. Hoje você está livre? Hoje eu estou livre. Graças a Deus. Graças você que está acompanhando o Fala Espírito Santo, fala no Zap, quero saber a sua opinião. 999-42-2478. Eu quero saber como é que você vê uma situação como essa e as crianças que acabam sendo prejudicadas, às vezes, por toda a vida, por conta de traumas psicológicos. Daqui a pouco a gente vai tocar nesse assunto. Mas agora eu quero falar com o Marcos Paulo, que tem ampla experiência no Conselho Tutelar. Marcos, casos como esse que nós mostramos aqui agora há pouco, são comuns ou difíceis de acontecer? Boa tarde. Tem acontecido com frequência. Esse ano mesmo, em Cariacica, onde eu sou lotado lá no Conselho Tutelar, eu atendi uns 4 casos. O último caso, nós encontramos 6 crianças. Mês passado, nós encontramos numa situação 7 crianças. Um bebê recém-nascido de 1 mês, outro de 2 anos, 4, tudo escadinha. E a genitora, ela usava os filhos para estar pedindo, e toda a doação que ela ganhava, ela trocava por drogas na comunidade. Perguntamos sobre rede de apoio, ela não queria ajuda. Há casos esporádicos, né? Igual da colega aqui, mas a maioria ela não quer ajuda. E quando nós atendemos também, nós encaminhamos o próprio genitor para encaminhamento separário, mas muitos não aderem. E a maioria desses casos, a importância da denúncia, de se denunciar. Tem casos que resultou em prisão em Cariacica, como resultou na prisão dessa genitora aí. E a gente tem encontrado crianças em lugares insalubres, totalmente desguarnecidas, lá, totalmente desprotegidas e até correndo risco iminente de morte. Então, daí da importância de estar se ligando para o 90 quando tem um flagrante
acontecendo. E o Conselho Tutelar. Todo o Conselho Tutelar de cada município, ele funciona 24 horas, no horário de fora do expediente normal, tem o horário do plantão, e a importância da população, sim. E esses casos têm acontecido com frequência. E, Marcos, já tem participação aqui no Fala no Zap com uma pergunta direcionada a você. Lucas, boa tarde. Pergunta ao conselheiro Marcos Paulo o que pode acontecer com essas crianças, né? Esses avós não têm condições de cuidar dos meninos, sendo que eles necessitam de cuidados também. Em casos como esse, qual é o procedimento do Conselho Tutelar? Ele vai identificar ali na hora da ocorrência, ele vai fazer uma busca ativa por familiares. Ele encontrando algum familiar que possa estar naquele momento com essas crianças, é feito essa entrega a esse familiar, é feita uma notificação para esse familiar estar no dia seguinte no conselho que atende o território para os demais encaminhamentos. Se o conselheiro também identificar que a criança ou adolescente corre risco iminente naquele momento ali durante a ocorrência, ele pode tomar outras medidas, que é o acolhimento institucional, e ele tem um prazo de 24 horas para informar a justiça, a juíza, o motivo do acolhimento institucional. A maioria dos casos que nós temos pegos, quando a gente consegue encontrar família extensa, algum familiar, eles não querem ficar com as crianças por medo de represália da genitora, do genitor, dos responsáveis, devido ao vício com as drogas, e não quer essa responsabilidade. Quando isso acontece, nós colocamos no acolhimento institucional, e a justiça ela vai fazer todo esse procedimento de tentar reintegrar essa criança num ambiente familiar. Em último caso, quando não consegue, é convocada uma audiência de destituição do poder pátrio, onde essa criança ela vai para adoção. Olha, tá certo. Mais participações aqui no Fala no Zap. Olha só, Lucas, boa tarde. Perdi a minha família inteira por conta das drogas. Fico pensando no que essa família que vocês estão falando aí está passando nesse momento. Lucas, boa tarde. A tia do meu marido tem 3 filhos, volta e meia ela some e deixa as crianças sozinhas. Eu já fui lá, peguei para cuidar, mas quando ela volta para casa, ela vem e pega os meninos de volta. Daqui a pouco eu pedi para o Marcos comentar isso, mas antes, Gisélia, dá para mensurar o impacto psicológico nessas crianças que passam por uma situação como essa? Para o resto da vida, né? É muito difícil, mas é uma situação extremamente delicada e grave. Crianças que são criadas dentro dessa dinâmica com pais dependentes, né, químicos, o que elas sofrem? São desafios não só emocionais, mas sociais e físicos também. Elas crescem com medo, uma resistência também ao novo, crescem inseguras, com um sentimento de rejeição. Então, é uma série de questões emocionais que vai escalando dentro desse processo. E o que essa menina de 15 anos está passando é muito comum em famílias com dependentes químicos, onde a criança tem que assumir papel de parente, de pai, né? Tem que amadurecer, um processo de amadurecimento precoce, que é um fenômeno chamado de parentificação, onde que eles começam a cuidar dos pais, a cuidar da casa e a cuidar dos irmãos menores. E outra consequência disso também é que muitas vezes esses filhos repetem a história desse pai ou dessa mãe. Então, a gente está falando de 3 estruturas da parentificação, que eles têm que amadurecer muito rápido e assumir esse lugar, né, que deveria ser do pai e da mãe, sentem os impactos emocionais dessa falta de estrutura, falta de amor, falta de segurança. E o que tem que ser feito? Tem que realmente tentar criar, é o que foi colocado aqui, né? Achar pessoas mais próximas que podem também não só cuidar em termos físicos, mas dar essa proteção afetiva, porque eles vão precisar de preencher essas questões afetivas. Ou uma rede de apoio que possa tentar ajudar a complementar essa estrutura que já está deficitária. Mas é possível vencer. A Giovana está aqui para contar a história dela. Está há quanto tempo sem usar drogas, Giovana? 2 anos já. 2 anos. Vai fazer 3 anos. Como foi recuperar, reatar laços de você com os seus filhos desde quando você parou de usar drogas? Tá sendo gratificante. É um passo de cada vez, né? Muitas vezes, quando a gente larga as drogas, a gente quer dar a volta ao mundo, recuperar tudo aquilo que eu perdi, eu queria, mas é um passo de cada vez. É reconquistando as atitudes, né? É mostrando que realmente
você não quer, você aceitou que é impotente perante a droga, entendeu? Porque tem muitas vezes que a gente afasta das drogas, né? Fala que não vai usar várias vezes, mas se acontece alguma situação, algum lugar, algum ambiente que você sabe que você não pode ir, você acaba frequentando, né? Mas não, eu confessei para mim mesmo que eu sou impotente perante a droga, eu tenho que evitar, né, pessoas, lugares, situações e decidi viver o meu só por hoje. Até para que seus filhos não sigam o mesmo caminho. Sim. Perfeito. Temos aqui uma participação no Fala no Zap. Marcos, queria que você comentasse, porque é uma dúvida de uma situação. Uma telespectadora afirma que gostaria de saber como faz para pedir uma internação para uma usuária de drogas que tem 4 filhos pequenos. Ela afirma que é a avó materna, cuida dessas 4 crianças que moram com ela e afirma que precisa interná-la. Como que é esse diálogo e o Conselho Tutelar pode agir de alguma forma em relação a isso? A internação compulsória é através da justiça. Ela pode estar procurando a Defensoria Pública, onde a Defensoria Pública vai encaminhar para a rede de proteção. Ela vai ser encaminhada também para o CREAS, onde eles vão fazer um estudo de caso, todo o atendimento, a saúde também, porque vai precisar de um laudo do profissional da saúde. O Conselho, identificando também, ele pode acionar, ele requisita esses serviços também. E tudo é através da justiça, a internação compulsória. Perfeito. Então, minha amiga, você que mandou essa mensagem, busque a Defensoria Pública para correr atrás de proteger esses seus 4 netos, não é? E para que a sua filha se recupere das drogas, desse mundo das drogas. Marcos, mais uma pergunta que fala sobre a importância da denúncia. O que pode ser feito, né? O que pode acontecer com os pais que deixam os filhos nas ruas gritando e chorando e os pais saem para fumar e beber. Cabe denúncia nesse caso? Como é que faz? Cabe denúncia, diz que 100, 181, se tem um flagrante acontecendo 90. A gente recebe muitas queixas, às vezes, de moradores que eles falam que ligam para o 190 e o 190 fala que tem que ligar para o Conselho Tutelar. Mas o abandono, o caracterizando o crime, quem tem que chegar primeiro é a polícia. O órgão ele vai, porque a polícia, quando identifica um abandono de capaz, ela vai fazer a parte dela, enquanto conduzir os responsáveis lá para a delegacia, e a parte da medida de proteção da defesa ali, quem aplica é o Conselho Tutelar. Então, é feito um trabalho em rede. Toda a rede de proteção entra nesse atendimento. Então, assim, se denuncia no Disque 100, 181, a importância, a maioria desses casos, aí, 99% desses casos aí são através de denúncias que chegam para a gente. Esses dias mesmo, quando eu falo que nós encontramos 7 crianças, foi uma denúncia que chegou no horário de almoço. Uhum. O nosso motorista estava até no horário de almoço, esperamos ele retornar, quando fomos lá no bairro, lá na residência, encontramos essas 7 crianças sozinhas e a genitora estava na boca de fumo, atrás de droga, e quando ela retornou, a polícia conseguiu encontrar ela, ela foi presa em flagrante. Nós precisamos ter também a mudança das leis, porque em muitos casos as pessoas são presas, vem a audiência de custódia e solta. Então, o trabalho do Conselho, o trabalho da rede de proteção, às vezes fica assim, a impressão que está se enxugando o gelo. E políticas públicas, né? As políticas públicas do Estado, nessas localidades, através lá na periferia, lá onde está acontecendo esses casos, as políticas públicas para a gente tentar cessar um pouco esses vícios e essas violências contra nossas crianças. Mas no caso de uma mãe, de uma genitor que enfim, é separado das crianças, né, diante de uma situação como essa que você exemplificou, essa pessoa sai da audiência de custódia. Ela retorna a ficar perto das crianças de novo ou não? Não. Não pode. Essa genitora mesmo desse caso de 7 crianças aí, 3 continuam acolhidas, 4 nós reintegramos para o pai, que ele era separado, elas estão em outro bairro, e essas 3 que ficaram acolhidas, nós pedimos a medida de proteção em favor delas, que a genitora ela não pode chegar a 200 metros perto deles. Olha, um reflexo de um caso como esse, Gisele, que eu queria que você comentasse, o nosso telespectador manda a seguinte mensagem:
Eu fui abandonada na infância. Sou a mais velha de 4 irmãos. Meu pai era alcoólatra e a minha mãe decidiu ir embora e deixar os 4 filhos. Na época eu tinha 11 para 12 anos, minha irmã 10. Tinha um irmão de 8 e a mais nova de 3. Hoje eu estou com 46 anos e vivo com medo de abandono em todas as situações. Um reflexo que fica para a vida toda, Gisélia. Totalmente. Esses traços são muito comuns de quem não conseguiu superar, né, e tem essas consequências. É importante buscar acompanhamento de profissionais especializados na área, né? Ter uma estrutura, uma rede de apoio, procurar terapia, procurar profissionais especializados para quem teve esse histórico familiar dentro dessa dinâmica e sente que precisa, que não tem, que precisa se conciliar com a vida dele mesmo. Sentimento de abandono, insegurança, medo, isso reflete na vida social, reflete principalmente nos relacionamentos, existe uma falta, uma percepção negativa dele mesmo, afeta a autoestima também, na carreira, na profissão, não consegue ser estável com nada, e uma instabilidade emocional muito grande. É procurar cuidado, não tem que ser, porque realmente as consequências podem ser ainda pior. Giovana, você conversa com os seus filhos hoje, que você já está liberta das drogas, em relação a que eles não sigam esse caminho, ou seja, algum trauma que eles possam ter desenvolvido quando você usava drogas? Você tem esse diálogo com seus filhos? Sim, Como frequentemente. A minha filha de 13 anos, ela... eu até identifiquei, ela tem muito medo de ser abandonada e sempre ela acha que ninguém gosta dela, a autoestima dela é muito baixa e eu sempre converso com ela, falo com os meus mais novos, tento dar o máximo de carinho possível, né? Porque eles merecem muito, eles sofreram muito, né? Porque criança não entende, né? Ela não entende, minha mãe saiu porque ela vai usar droga. Para ela, não, minha mãe não gosta de mim, minha mãe não me ama. Entendeu? Então, tento dar o máximo apoio o possível. E os outros menores, você percebe algum comportamento referente a isso? Você consegue conversar? Na verdade, o de 3 anos, ele é mais agarrado na minha mãe, né? Justamente por isso. Mais agarrado na minha mãe. Por mais que minha mãe ensinou que a mãe não era ela, acabou o papel dela ficando como mãe, né? E eu apenas uma turista, ia em casa, ia para a rua, e o de 1 ano e pouco, ele nem tem noção. Não, muito novinho muito ainda. Novinho. Marcos, quando uma mãe chega ao ponto, como desse caso, de falar, olha, eu não quero a guarda dos meus filhos, eu não quero mais a tutela porque eu não tenho condições de cuidar por conta do meu vício em drogas. Qual que é o procedimento? Ela pode simplesmente manifestar o interesse de não ter mais a guarda e, enfim, se separar dos filhos? Como isso funciona? Bom, a gente pega N casos e essa situação, se ela mostra que ela não tem condições de estar com o filho e cuidar dos filhos devido ao vício das drogas, o órgão ele vai procurar pela família extensa. Se tem algum familiar que possa ficar com essas crianças, e é feita uma notícia de fato ao Ministério Público. Em último caso, como eu tinha falado anteriormente, tem familiares que não querem pegar essa responsabilidade. Aí a gente tem que colocar essas crianças no acolhimento institucional, fazer todo um relatório e para enviar para a Justiça, para a Vara da Infância, onde ela também vai acionar toda a rede de proteção, CRAS, CREA, atendimento com a equipe psicossocial, não só no acolhimento institucional, mas na saúde, na assistência, para tentar sanar um pouco, que não sana de vez, né, doutora? Essa violência, principalmente psicológica, que eles sofrem. E a Justiça ela vai tentando, durante os meses, algum familiar que queira. Em último caso, como eu falei, a destituição do poder pátrio, onde essa criança pode ser colocada na fila de adoção, onde vai chamar o primeiro da fila lá, que preenche as características que foi feita lá para fazer essa adoção. Pela sua experiência, a maioria das mães, elas não abrem mão da guarda, da tutela, ou a fazem como aconteceu nesse caso, na Serra? Não abre mão. É muito difícil pegar um caso desse. Mas o que acontece é o seguinte: acontece muitos casos que
Eu falo quando o bicho está pegando, né? Quando o bicho está pegando, eles prometem N situações, mas a gente, além de atender as crianças, a gente atende a família também. A gente tenta inserir essa mãe ou esse pai no acompanhamento temporário, para a rede também, que não é só a criança que precisa ser tratada ali, a família também precisa ser tratada. O que acontece é que muitas mães, muitos pais que estão no vício das drogas, eles, a primeiro momento ali na sua frente, eles até falam que vão aderir, mas quando você faz o encaminhamento e você está de feedback com a saúde lá para saber se eles foram no dia agendado, e aí a gente tem essa surpresa desagradável que eles não aderem aos acompanhamentos. E aí fica difícil provar para a equipe técnica da juíza, para a promotora, para a juíza lá da vara, que ela tem condições, de novo, de ter essa criança. Terrível, é um assunto muito delicado, mas que precisa ser debatido, como a gente sempre faz aqui no Fala, sem tabu, sem julgamentos. Com certeza a gente conseguiu abrir os olhos de muitas famílias para poder falar sobre esse assunto que é importante. Agradeço a Giovana Souza, parabéns por ter vencido as drogas, Giovana, por ter reatado os laços com seus filhos. Ao Marcos Paulo Fonseca, conselheiro tutelar, e à psicóloga Gisélia Freitas, nossa parceira aqui do Fala. Muito obrigado pela participação de vocês.